Olá, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando início a esse continuidade desse estudo do passe do magnetismo, nesse que é o quarto módulo, falando dos sistemas fisioenergéticos, que trata propriamente dos conhecimentos de anatomia do corpo físico com os sistemas fisioenergéticos do perispírito. Uma parte vai ser dada por mim, eu sou o Garcia Barata, e a outra parte, com relação ao perispírito, será com o Adilson Mota. Queremos lembrar inicialmente que os outros módulos, o primeiro foi falando sobre o magnetismo e a relação do magnetismo com o espiritismo, foi apresentado pelo Adilson. O outro módulo foi o Emanuel, que falou das propriedades do perispírito e o terceiro módulo foi Rosiane, que falou sobre os fenômenos de emancipação da alma, e agora este quarto módulo. Nós queremos lembrar que é interessante ter, durante o curso, para vocês poderem trabalhar as imagens, se tem algum livro que possa oferecer essa oportunidade. Um atlas como esse aqui, né? bastante figura, para que vocês possam trazer, olhar, já que vocês vão levar esse conhecimento no tratamento magnético. Tem um site que chama Brasil Escola, que vocês podem também acessar, e um livro mais simples, comum, de biologia, sempre para vocês terem uma figura como referência, no caso que vocês forem fazer um determinado tratamento e terem como fonte de consulta. Desde que nos foi proposto esse estudo, e que isso foi levado às casas espíritas, e que vocês tiveram o interesse, houve mais ou menos um fenômeno parecido com isso que a gente vai apresentar. Quero só reforçar que isso aqui é um vídeo amador, então tem algumas falhas técnicas, e a finalidade maior é levar esse conteúdo, desse conhecimento de anatomia. Então isso é o que mais ou menos acontece, ou aconteceu, esse início de uma interação magnética entre uma pessoa interessada em levar o conhecimento e a outra pessoa interessada em aprender. E que hoje eu espero que a gente esteja nessa interação completa em que nossos campos magnéticos se interagem. Sabemos que nós somos formados de espírito, perispírito, com centro de força e corpo físico. E a matéria, ela é formada a unidade estrutural da matéria é o átomo,
que contém um núcleo com nêutrons, prótons e subpartículas. Isso é uma forma de apresentar bem simples do átomo. E os elétrons que orbitam, que giram em torno desse núcleo, em torno do átomo. São os elétrons. Eu coloquei a questão dessa formação da tabela periódica só para apresentar uma coisa interessante na história do Mendeleev, que é um químico russo que em 1869 estabeleceu essa tabela periódica. Na época dele, eram 63 elementos conhecidos e ele percebia nos seus estudos que havia uma relação de elementos de acordo com algumas características estruturais desses elementos, que eram sempre parecidas e que havia uma sequência de acordo com a sua estrutura atômica. Mas ele não conseguia fazer como ele achava que deveria, idealizar a coisa. E num determinado vez, ele viajando, preocupado sempre em como fazer isso, ele era químico, ele viajando, ele dorme depois de um período de cansaço, uma viagem longa, e então a tabela aparece para ele em sonho. E ele então imediatamente ao acordar escreve a tabela e estrutura e faz depois umas adaptações melhores. O interessante é que ele deixa espaço na tabela para futuros elementos que fossem descobertos, que depois foram descobertos e se encaixaram justamente naqueles espaços que ele deixou. Na época dele eram 63 elementos, hoje são 118. Em 1955, se descobriu uma substância, um elemento que se deu em honra a ele o nome de Mendelévio, que é o de número 101, que está aqui registrado. Então, como o átomo é a unidade da matéria, quando os dois átomos se encontram, você vai formar uma substância elementar, uma substância simples. Por exemplo, dois átomos de oxigênio vão formar a molécula do oxigênio, dois átomos de hidrogênio, a molécula do hidrogênio. Quando átomos diferentes se unem, nós temos substâncias mais compostas ou mais complexas à medida que essas estruturas vão se formando. Então, a água, por exemplo, é dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. O gás carbônico, da mesma forma, dois átomos de oxigênio com um átomo de carbono. Aqui já a molécula da glicose, na sua forma espacial e aqui na forma estrutural, em que nós temos 6 átomos de oxigênio, 6 de carbono e 12 de hidrogênio. Então, os átomos se unem, formam moléculas de substâncias simples e complexas e são essa a estrutura da substância, da matéria propriamente dita. Já a unidade estrutural do ser vivo é a célula. Então, nós temos dois tipos de célula, que é a célula procarionte, que é a que estrutura as bactérias, vírus, micro-organismos, em que a sua característica é que o núcleo é desorganizado. E a célula eucarionte, em que ela tem uma membrana. Dentro dessa membrana nós temos o núcleo e o citoplasma.
No citoplasma, como a célula é um ser vivo, ela tem na sua estrutura elementos que vão manter a vida dessa célula, vão nutrir essa célula, vão dar a ela condições dela se reproduzir, que são as organelas. Aí tem a mitocôndria, tem os vacúolos, os complexos de Golgi. E no núcleo, nós temos o nucleolo e a estrutura do cromossoma, que é o DNA, essa molécula complexa, DNA, que transporta o código genético. Eu vou mostrar para vocês, uma célula ao vivo, verdadeira, é essa daqui. É um ovo de galinha, que eu cozinhei o ovo, e nós vamos ver então aqui, ó, a membrana externa, que é a membrana celular, e na sua parte interna, a clara representa o citoplasma e a gema representa um núcleo. Então, essa é uma célula que estrutura o ser vivo. Esta célula, na verdade, ela é uma célula que contém a metade do número de cromossomos, que ao se juntar com a célula masculina, vão formar, no caso do ser humano, vão formar os 46 cromossomos que caracterizam a espécie humana. Então, o gameta, que é a célula do óvulo e espermatozoide, cada um leva 23 cromossomos. Nós vamos ver isso agora de uma outra forma. Vocês vão poder apreciar esse filmezinho que eu vou mostrar agora aqui. Está representando aí o ovário, que rompe a sua cápsula e libera o óvulo. O óvulo cai na cavidade abdominal e é captado pela trompa, um fenômeno chamado de quimiotaxia, atração química. No meio do trajeto da trompa, se houver relação sexual e a presença dos espermatozoides, eles se aproximam do óvulo e tentam penetrar essa cápsula, que é uma cápsula de substância protetora, substância nutritiva, mas somente um espermatozoide consegue. E ao conseguir penetrar essa cápsula nutritiva, ele atravessa a membrana do óvulo, a cauda fica fora e esse núcleo se encontra com o núcleo do óvulo, formando então a célula com 46 cromossomos. A partir daí ela começa a se dividir. Essa célula é chamada de célula somática. O óvulo e o espermatozoide são chamados de gametas. Então, nessa divisão, essa fase é chamada de mórula, ela parece uma amora, ela se aninha na parede do útero, que já está previamente preparada através dos hormônios, para receber e nutrir esse ovo, que agora chama ovo, né, porque já foi fecundado, e aí desenvolve o embrião. Isso forma uma chamada células tronco embrionária, célula tronco embrionária. Então, como está representado aqui, quando a célula já está fecundada, ela é chamada de zigoto, passa a se dividir, chega a esta fase de blastocisto e dá origem a três folhetos básicos,
que vão dar origem a todas as outras células teciduais. Esse folheto básico é chamado folheto tridérmico, tem o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, que dá 4 grupos principais de células: a célula epitelial, a célula conjuntiva, a célula muscular e a célula nervosa. Então, a partir do átomo, nós temos moléculas, células, as células se unem formando tecidos, os tecidos se unem formando órgãos, os órgãos formando sistemas, e o sistema vai dar o corpo físico. Então, nós vemos aqui nessa figura ao lado, isso aqui então é bem representado, que é o nível químico, os átomos formam moléculas, vão ao nível celular, formam as células de vários tipos, as células se unem, formam tecidos, os tecidos formam os órgãos vão formar juntos sistemas, e os sistemas formam o corpo humano completo. Então, do átomo simples, nós temos o corpo, as substâncias complexas, então é o que a gente pode observar aqui, ó, nessa integração de tecidos. Um membro superior, por exemplo, ele vai ter todos esses tipos de tecidos aí, derivados daquelas células básicas: epitelial, muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. E do tecido conjuntivo nós temos as fibras proteicas elásticas, né, que servem de apoio dos outros tecidos. Do tecido conjuntivo deriva o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo. Então, esses conhecimentos preliminares a gente já vai aos poucos chegando realmente no estudo que a gente se propõe, que é da anatomia. Então, o que é anatomia? Anatomia é cortar em partes, é estudar em separado. Então, ela é uma ciência que estuda a estrutura física dos seres vivos, estuda os órgãos internos e externos, as suas interações, o funcionamento, que é a fisiologia, a localização desses órgãos no corpo. No caso da anatomia humana, ela é uma ciência básica da medicina. Então, você tem vários tipos de classificações de anatomia: topográfica, morfológica, descritiva, que você estuda órgão por órgão; a comparada, que você compara órgãos entre os vários tipos de seres vivos, animais e o ser humano; a anatomia patológica, que estuda a doença, né, os órgãos doentes; a fisiologia, que estuda o seu funcionamento; a embriologia, que estuda o desenvolvimento desde da fase embrionária. O que se propõe com o objetivo de estado de saúde, de equilíbrio orgânico, tem um nome chamado de homeostase, que é esse estado de equilíbrio do corpo, a capacidade que o organismo tem, né, de estabelecer com o meio ambiente, o meio externo, uma situação em que ele se mantém vivo e saudável, sem doença. Então, é um estado de homeostase. Então, uma definição mais clássica, né, a homeostase é a capacidade do organismo de apresentar uma situação físico-química característica e constante dentro de determinados limites, mesmo diante de alterações impostas pelo meio ambiente. Então, por exemplo, os jogadores, quando vão jogar em lugares mais altos, eles precisam de um período de adaptação
para que o organismo se adapte às alturas, porque em níveis mais altos a taxa de oxigênio é menor. Então, em níveis mais altos, a taxa de oxigênio é menor e o organismo precisa de se adaptar a isso. Nós sabemos que, nós espíritas sabemos que nós somos formados de espírito, perispírito e matéria e corpo físico. Tudo que acontece com o corpo físico é levado ao espírito. E as decisões e a memorização de tudo isso é no espírito. E as decisões também é o espírito que define, que passa as informações através do perispírito e chega ao corpo físico. É um caminho de duas vias, levando informações através do centro de força perispírito até o espírito e o retorno nessa resposta. Então nós vamos ver aqui então nós temos assim o espírito, o corpo mental, que já foi também comentado pela Rosiane, o perispírito, o corpo vital e o corpo físico. Então, o corpo mental é a parte do perispírito que está mais próxima do espírito e o corpo vital é a parte mais próxima do perispírito com o corpo físico. E tudo que transita do espírito para o corpo físico, do corpo físico para o espírito, ficam registrados na memória. E quem registra isso é o espírito. Dando continuidade, o corpo humano ele é formado de cabeça, tronco e membros. A cabeça com face e crânio, o tronco com pescoço, tórax e abdômen, e os membros superiores e inferiores. Essa é a divisão básica, né? Nós podemos mostrar isso aqui no boneco, né? A cabeça, o tronco, que é pescoço, tórax e o abdômen, e os membros superiores e os membros inferiores. Um conhecimento também que é preciso que a gente tenha é uma questão chamada de posição anatômica. A posição anatômica é aquela posição que ela é dentro do conhecimento científico, ela é universal, porque o corpo se dispõe dessa maneira: posição de pé, a cabeça voltada para a frente, com o olhar na linha do horizonte, os membros superiores ao lado do corpo, as mãos espalmadas e voltadas para a frente, e os membros inferiores unidos e os pés voltados também para a frente. Então, toda vez que vocês forem atuar numa pessoa que vá procurar o tratamento magnético, vocês têm que imaginar sempre ele com essa visão, assim, tentando ter uma visão interior de como estão esses órgãos nessa disposição.
né? Essa visão tridimensional, mais profunda. A outra parte é a posição anatômica. Com relação à posição anatômica, são os planos de projeção. É você saber que um órgão ele está mais à frente ou mais atrás, de acordo com o plano virtual, o plano de projeção. Mais do lado ou mais do outro. Então, por exemplo, no conhecimento, nós temos o plano mediano. O plano mediano, que é esse aqui, ele divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. À medida que esse plano caminha para a direita ou para a esquerda, ele passa a ser chamado de plano sagital. O sagital mediano é aquele que passa justamente no meio. O plano coronal, ele divide o corpo, em metade anterior e metade posterior. É o plano coronal. E o plano transversal ou axial, ele divide o corpo em parte superior e inferior. Então nós temos essa figura bem interessante aqui. Uma outra forma de você poder visualizar o corpo é imaginando o indivíduo deitado e essas linhas como se tivessem essas linhas dividindo. Essa linha também se prolonga pode se prolongar até o tórax, até a parede do tórax, mas ela divide o abdômen em 9 partes, né? O epigástrio, o mesogástrico, o abdômen inferior e o abdômen 1, 2, 3, o 4 é o quadrante superior, o 5 é o quadrante superior esquerdo, o 6 é a região lombar direita, o 7 é a lombar esquerda, o 8 é o quadrante inferior direito e o 9 é o quadrante inferior esquerdo. Isso é interessante porque dentro de determinados sintomas que a pessoa sinta, você sabe, tem uma projeção de qual órgão que está naquela região. Por exemplo, na região ilíaca, aqui localizada, o indivíduo aparece com uma dor nessa região. O que é que nós temos aqui de projeção de órgão que pode ser? Se for masculino ou feminino, apêndice, por exemplo. Se for masculino, ureter, um cálculo, né? Na mulher, da mesma forma. Além disso, na mulher você tem ovário, tem a questão de trompa. Uma região aqui do hipocôndrio direito, por exemplo, que é a região do fígado, da vesícula biliar, se você tem uma questão de dor, você pode pensar que está com um cálculo de vesícula, por exemplo, ou um problema hepático. Se for na região do estômago, ali na região do epigastro, né, uma dor em queimação, uma úlcera, ou na região do abdômen central, a chamada região umbilical, é o número 2, que está ali representado, né? Pode ser uma região de intestino, pode ser um problema do intestino, pode ser um problema do pâncreas. Então, essas situações são interessantes vocês terem esse conhecimento. São 11 os sistemas orgânicos. O esquelético, envolvendo aí o esquelético, o ósseo articular, o muscular, o digestivo, o cardiocirculatório, o respiratório, o sistema excretor, o sistema endócrino
lógico, o sistema nervoso e o sistema de proteção, formado pela pele e os anexos. Anexos aí considerando pelos e unhas. Todos esses sistemas, eles são importantes, lógico, mas nós queremos pontuar o sistema endócrino, o sistema imunológico, o sistema nervoso, como aqueles sistemas que envolve o organismo em relação ao meio externo na transmissão dessas informações para manter a homeostase do corpo, né? Nessa introdução, para finalizar, nós temos essa imagem aqui que está relacionando os centros de força com o seu correspondente no corpo físico. Isso não é como pontual, porque coronal não é só a glândula epífise, né? Mas ele é basicamente a glândula epífise. O frontal tem a hipófise e o encéfalo relacionado, encéfalo, sistema nervoso, né, central. O laríngeo, você tem a tireoide, as vias respiratórias. O cardíaco, você tem coração, artérias e veias. O gástrico, sistema digestório. O esplênico, tem o baço, o fígado, os rins. O genésico, os testículos e ovários, que são as glândulas, todos os órgãos pélvicos, na sua maioria. O humeral, a medula nervosa, membros superiores, a coluna cervical, a torácica. A lombar, você tem os membros inferiores e a coluna lombar. E o básico, o saco coxígeo, a pelve e a recirculação de energia. Isso o Adilson vai mostrar, eu só estou procurando deixar já relacionado com vocês a importância de ter esse conhecimento de centro de força com os órgãos do corpo físico. Nós temos 7 centros de forças na parte anterior, frontal, né, que é o coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Está aqui o esplênico localizado aqui na linha do meio, mas ele é sempre mais lateral. E na parte posterior, o humeral, o lombar e o básico.